franquia Halloween teve diversos filmes, acho que mais de 10, e em 2018 a Universal, junto com a Blumhouse, lançaram um filme que reiniciou a franquia, continuando a partir do filme de 1978, que é o primeiro de todos, e desconsiderando totalmente todos os outros, os milhares, dezenas, sei lá quantos filmes aí. A estratégia foi um sucesso e por isso essa nova timeline continua sendo contada, e vale dizer que para esse filme, né, para você ver esse filme aqui, basta assistir o primeiro filme de todos, de 78, e o filme de 2018, né? Foram os dois que eu falei agora. O novo filme da vez é Halloween Kills, continuação direta do filme anterior, que mais uma vez aborda a agora senhora Laurie Strode, tentando finalmente mais uma vez aí vencer o serial killer Michael Myers. Depois de ter deixado ele para ser queimado na sua casa, sua antiga casa, é descoberto que mais uma vez o cara sobreviveu e por isso voltará a aterrorizar a cidade de Haddonfield. Bom, existem 3 maneiras de abordar esse filme do ponto de vista estético, do ponto de vista da narrativa e do ponto de vista dele ser a continuação de uma grande história. Todas as 3 maneiras têm resultados muito diferentes e por isso a gente precisa ir com calma aqui na crítica. Do ponto de vista estético, esbarramos no que o filme entrega de melhor, sabendo que é uma continuação da linha do tempo do clássico de 78. E assim como o filme de 2018, toda a produção técnica, mais uma vez, faz referência àquela época. O design de produção continua apostando em elementos de cena que remetam a esse passado, inclusive em dado momento recriando, revisitando ali a história do primeiro filme e novos recortes daquilo que a gente ainda não teve tanto acesso, como por exemplo um oficial entrando numa casa específica. Quem assistiu o filme de 78 sabe do que eu tô falando. E aí o novo filme ele dá uma recriada nisso. A fotografia aposta nos mesmos planos que um dia foram feitos pelo John Carpenter, ou seja, planos abertos e estáticos para mostrar o perigo iminente e planos fechados em movimento para acompanhar a possível próxima vítima. As transições são tão frias e calmas quanto Michael Myers, mais uma vez, e os planos mais teatrais, digamos assim, nos permitem entender a movimentação de cena como um todo, elevando bastante a qualidade desse filme enquanto um slasher. São escolhas estéticas que poderiam soar datadas, mas que servem para nos colocar no clima do primeiro filme, como a trilha sonora, a organização das cenas, como eu já falei, a narração da personagem da Jamie Lee Curtis e os assuntos abordados, né, os planos e por aí vai. Tudo é feito para que a gente vá para aquele filme de 78 e daí a história siga a partir desse ponto. Tudo isso ajuda bastante o filme a ser percebido como nostálgico, mas sem perder uma modernidade que é muito necessária para o público mais novo, um público que precisa aceitar esse filme plenamente também, né? E além de tudo, força a direção a ser criativa, ao apostar em diversas soluções práticas, o que fará o filme dificilmente ficar muito datado com o tempo, ou seja, nada de muito CGI, e nós temos aqui sanguinolência, facada, pancadaria do jeito mais explícito possível. E isso pode bastar para muita gente. O filme ele é muito explícito, muito gore, né? Ele tem uma questão do horror ali muito forte. E isso pode bastar para muitos espectadores, dependendo aí do seu estilo. Temos um segundo ponto de vista, no caso as escolhas da narrativa, ou seja, o modo de contar a história desse terceiro filme. Nesse quesito, o ponto positivo foi apostar em personagens clássicos da franquia e dar um pouco mais de substância à história. Aqui existem bem mais possibilidades de preencher a trama com outros personagens que saem do círculo familiar da Laurie, e a cidade de Haddonfield finalmente surge como uma peça ativa para o andamento dessa nova história. Ora a cidade enquanto local, ora a cidade sendo representada pelos seus habitantes de fato, né? O ponto negativo é que trazer esses elementos não necessariamente quer dizer que eles foram tratados da melhor maneira possível. A ideia é boa, a execução nem tanto, e grande parte por conta da montagem muito frouxa, que praticamente entrega 2 filmes em um. Em um deles recebemos uma Laurie enclausurada. A Jamie Lee Curtis não conseguiu sair de um local e teve freado ali todo o seu potencial que já mostrou em filmes anteriores. Ela praticamente fica narrando o que pensa sobre Michael Myers, o que soa pra mim muito desanimador para uma protagonista aí que, enfim, ela precisava ser um pouco mais ativa nessa história. A história precisava dela, na verdade. Não ela que precisava. A história precisava dela. É muito evidente isso. É muito evidente que ela falta enquanto um elemento ativo. Ela tá muito passiva nesse ponto. No outro filme, temos esses novos personagens, né?
e a cidade em si caçando o serial killer. Os filmes nunca se encontram. Laurie e os outros elementos são espaçados demais. Muita coisa aparece jogada na trama e muita coisa é usada apenas quando convém, quase que para explicar o que já está sendo mostrado. E isso tudo quebra a coesão da narrativa. Terminamos aí com 2 filmes díspares e ambos com decisões no mínimo muito questionáveis. Sem a coragem de retirar personagens da trama e dar foco a outros que já haviam conquistado espaço no filme anterior, eu termino Halloween Kills com a impressão de que ele escolheu ser muita coisa ao mesmo tempo e esqueceu de valorizar a temática da vez, que se mostrou interessante na virada ali do primeiro para o segundo ato. Algumas cenas sequer conseguem ser contextualizadas e algumas elipses da narrativa não fazem sentido algum e acabam gerando furos na história. E alguns elementos aí, alguns novos elementos que foram trazidos servem apenas para criar situações, a fim do diretor David Gordon Green, que é o mesmo diretor do filme anterior, mostrar como é bom ao executar efeitos práticos e como ele é criativo nas situações gore, né? Ou seja, situações de sangue. E ele é muito bom nisso, tá? Só que não custava nada deixar tudo mais amarrado ao texto central. A montagem é deplorável e influencia bastante na qualidade final desse projeto. E finalmente temos o terceiro e último ponto de vista. Enquanto continuação, o filme manda muito bem ao trazer a ideia de colocar a cidade como um ponto de inflexão dessa nova história. Muita coisa se complicou pela forma como os habitantes se tornaram uma massa burra a fim de eliminar todo o mal, né? O mal acaba agora. É o que eles gritam. Assunto que casa direitinho com o momento dos Estados Unidos e também de outros países. Mostrando que as pessoas, dependendo do tipo de agrupamento delas, são facilmente manipuladas por ideias simples de vingança, de sanguinolência e principalmente de culpabilidade, né? A gente sempre tá atrás de um culpado de qualquer coisa que aconteça à nossa frente. Ao mostrar que tudo isso dificilmente traz resultados satisfatórios, o filme se torna um dos mais críticos da franquia. Uma franquia que quase sempre buscou histórias um pouco mais íntimas, sobretudo aqueles filmes mais focados na personagem Laurie, né? Por fim, assim, me custa muito aceitar que é uma boa ideia flertar com alguns elementos que já foram usados em outros filmes da franquia. E vale dizer que foram filmes que não deram tão certo assim, como a discussão sobre o mal puro, né? O mal absoluto. E esse mal invencível que é representado aqui pelo Michael Myers. Eu acho perigoso demais pisar em certos terrenos, mas eu consigo aceitar que não é algo definitivo e que pode soar apenas como uma referência a filmes que foram retirados, como eu já falei, do cânone, digamos assim, de Halloween. A síntese é que eu não consigo enxergar esse filme como uma peça tão redondinha quanto o filme anterior. Eu sou da opinião, uma opinião bem clichê, inclusive, de que menos é mais. Só que ainda assim, esse mais que o filme apresenta apareceu com muito potencial, o qual definitivamente não foi atingido. A explicitude das mortes vai agradar muita gente, e isso eu sei que basta, né, para uma parcela enorme de espectadores. Porém, eu acho que essa retomada da franquia merecia algo um pouco mais sólido do que esse novo filme se mostrou. E eu acho que ele acaba destoando do primeiro, nem se fala, o clássico, mas destoa bastante do filme de 2018. São filmes que parecem até não ter saído das mesmas mãos. E isso me surpreendeu bastante num ponto de vista negativo. Finalmente, né? Síntese da síntese. Boas ideias, más execuções e mesmo assim execuções que ora vão ser bem aceitas e ora não vão ser bem aceitas pelo público geral. Aí é com a cabeça de cada um. A minha acho que tá bem clara o que eu penso sobre. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.